é o deles. Amém? Cadê o outro microfone? Estendam as vossas mãos, né, para cá, e vamos estar orando. A Jaque Nayana também chegou com o esposo, que bênção. Glória a Deus. Deus sempre nos surpreende, né, irmãos? Eu, no começo, eu estava triste, porque quase o povo não estava aderindo e tal. E de repente eu falei, meu Deus do céu, e agora? Porque você planeja, nos outros sobrava tanta coisa, eu falei, nesse eu não vou fazer para sobrar muita coisa. Aí de repente, mas vocês vão se virar aí nos 30. Estenda as vossas mãos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, ó Deus, diante da Tua santidade. Senhor, eu apresento este casal, o evangelista presbítero Gessé e a irmã Tassiane. Eu sei que eles já estão nas Tuas mãos, mas que o Senhor possa tomar a direção deste culto, deste ensino, dessa ministração de hoje. Que venha falar com cada um das pessoas que estão aqui presentes, Pai. Eu te louvo, te agradeço. Eu sei que Tu és fiel. Enquanto eles estiverem aqui ministrando, que a Sua bondade, a Sua graça e misericórdia possa visitar o lar deles, visitar a parentela, Pai, guardando, livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Amém. Pessoal, irmãos, papai e Senhor. Amém. 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 Para a gente é um motivo de alegria sempre, né? Estarmos conhecendo um pouco mais dos irmãos. Queria agradecer aos pastores, ao pastor Marcos, a sua esposa, Janiele, esposa, a irmã Ana Lúcia, o seu esposo também que está. Agradecer aos irmãos, né, que vieram, né, a pedido da irmã Ana Lúcia. Dizer que nós estamos muito gratos mesmo, a gente é uma honra sempre estar aqui levando a palavra do Senhor e estaremos aqui para aprender junto com vocês, né, um pouco mais sobre relacionamento, sobre o nosso tratamento, o que nós devemos renovar nesta noite, os compromissos, né, que nós devemos fazer. E meu nome é Tassiane, né, já foi apresentado, meu marido é Gessé, nós temos 18 anos de casados e temos 2 filhos. Um tem 12, 13 e o outro tem 11. Eles ficaram ali na minha irmã e estamos felizes, né? Nossa família aí está fechada, né, amor? 2, né? Já estão grandinhos. E 18 anos de casado, né? Sabemos um pouquinho das dificuldades, né? Que os casamentos nos apresentam, mas uma coisa importante que a irmã Lúcia falou, que realmente o casamento é onde a gente revela as nossas dificuldades, né? As nossas garras que ela usou aqui, mas justamente se a gente não revelar isso, Deus não consegue trabalhar em nós, né? Nas nossas fraquezas. Então, o primeiro passo para a nossa transformação é saber onde está o erro. Então, realmente, o casamento, a família, é um lugar onde mostra quem realmente somos, para que Deus possa trabalhar em nós, né? E transformar e mostrar quem Ele é através de nós, né? Então, é um pouquinho disso que a gente vai aprender nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos do Papai do Senhor. Amém. Temos de pé neste momento, como está sendo já aqui. Está sendo vai sentar-se ali. Vamos fazer a leitura do texto bíblico que se encontra no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10, do verso 2 até o verso 9. É costume trazermos a Bíblia no encontro de casais, nós faremos menção aqui do texto sagrado. Eu agradeço a oportunidade e a confiança que nos foi dado através do pastor Marcos, da irmã Ana Lúcia, enfim, dessa congregação. Muito bom poder conhecê-los aqui. A irmã Tassiane já falou aqui, são 18 anos de casado, 1 ano e 1 mês de namoro noivado, 18 anos de muita paciência, muita humildade, né? Não é fácil, mas faríamos tudo de novo, porque casamento é até que a morte nos separe. Vamos fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em Marcos capítulo 10, verso 2 até o verso de número 9, que diz assim: E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar a sua mulher?
Mas ele, Jesus, respondendo, disse-lhe: que mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, dependendo da versão, apegar-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu ou ajuntou, não separe o homem. Amém? Podem se assentar. O Senhor Jesus, no primeiro versículo, fala aqui uma pergunta tentando a Cristo, ou seja, uma pergunta capciosa, uma pergunta traiçoeira. Traiçoeira por quê? Porque naquela época, o rei, o governador da Galileia, Herodes, ele havia se separado da sua esposa e havia casado-se agora com a sua cunhada Herodias. E ninguém denunciou esse pecado, essa atitude errada de Herodes. Mas João Batista se levanta e João Batista denuncia esse casamento equivocado e pecaminoso de Herodes. E porque João Batista denunciou esse casamento, João Batista foi preso e em seguida João Batista seria morto. Então essa pergunta é uma pergunta traiçoeira. E Jesus então começa a responder essa pergunta com outra pergunta, dizendo: o que disse Moisés acerca do divórcio, acerca do novo casamento? E os fariseus responderam assim: olha, Moisés permitiu a carta de divórcio e o repúdio. Carta de divórcio e repúdio, conforme o texto não fala, Deuteronômio capítulo 24, 1, que diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia? Então o homem observou a mulher e não achou graça, ou se achou nela coisa feia, ele lavrará um termo de divórcio, um documento, e lhe dará em sua mão, e a despedirá de sua casa. Então, o homem chegou em casa e achou coisa feia na esposa, ele assina um documento e manda a esposa sair de casa. O que é isso, irmão Jessé? Coisa feia. Coisa feia que Moisés cita aqui, vai ter duas interpretações na época do Senhor Jesus. Uma interpretação da escola do Rabino Shammai, que dizia o seguinte: coisa feia é imoralidade sexual. Então, se um homem pegasse a sua esposa no adultério, ele poderia despedir a sua esposa. Imoralidade sexual, conforme Mateus capítulo 5, verso 32. O Senhor Jesus, ele se inclinava para este texto, para essa interpretação do Rabino Shammai. Coisa feia é imoralidade. Então, se a mulher cometeu imoralidade, o homem poderia separar-se dessa mulher. Mas havia uma outra escola rabínica em Israel, do Rabino Hilel. E para o Rabino Hilel, coisa feia eram banalidades em geral. Que banalidades são essas? Imagine que um homem chega em casa e a mulher queimou a comida. O homem poderia pedir o divórcio. Imagine que um homem chega em casa e encontrou a casa bagunçada, a roupa não estava passada, a comida foi feita sem sal, ou com pouco sal, ou passou no tempero. Um homem poderia despedir a mulher por coisas banais. Imagina se fosse no dia de hoje, né? Quantos divórcios iriam acontecer por conta de comida sem sal, comida queimada, casa desorganizada? Então Jesus fala assim, ó: pela dureza do coração, Moisés deixou isso escrito. Que dureza é essa? A dureza é que um homem, ao observar uma outra mulher, ele dava a carta de divórcio para sua esposa e despedia ela, sem que ela tivesse cometido imoralidade, ou
que o homem separasse da esposa, mas ele não emitia a carta de divórcio. E por não emitir a carta de divórcio, a mulher estava presa a este marido. E este marido poderia casar com uma, poderia casar com duas, mas a mulher não poderia se casar, porque ela estava preso ao seu primeiro marido. Então Moisés, observando a dureza do coração, falou: então tá bom, para responder essa questão, homens, emitem a carta de divórcio, despede a mulher e deixe ela resolver a vida dela para lá. Só que Jesus não para aqui. Jesus avança e diz assim: agora esqueçam Moisés, porque no princípio não foi assim. Porque no princípio Deus fez o macho e a fêmea, e disse: deixará o homem pai e mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Porque o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu significa: o que Deus colou com cola. Todos nós que estamos aqui nesta noite, independente se você esteja no seu segundo casamento, quem sabe no terceiro, cada um tem uma particularidade, mas todos nós estamos unidos com cola com o nosso cônjuge. Todos nós estamos unidos até que a morte nos separe. Na época em que Cristo proferiu essa palavra, a média de vida de um homem era por volta dos 40 a 45 anos de idade, o que nos dá em média 12 a 14 anos de casamento. Mas hoje está colado com cola, a média de casamento é de 50 anos. Então todos nós estamos apegados ao nosso cônjuge, não pode olhar de rabo de olho. É 50 anos, no mínimo, casados. Irmão Jessé, é difícil aturar o sujeito. 50 anos é a média. Vamos morrer, estatisticamente falando, por volta dos 78 anos. E casamos por volta dos 23 anos. A mulher e o homem 26, 27 anos. O que vai nos dar 50 anos de casamento. Um ao lado do outro. Dormindo junto. Pode ser até bom. Acordar, mais difícil. Conviver, aturar, né? Meu Deus, é difícil. O casamento é uma arte. É uma arte em que você observa um casal idoso. Aí você conhece a vida do irmão, ou você conhece a vida da irmã e fala assim: mas a irmã Maria, ela casou com José, mas José é um homem espetacular, Maria teve sorte. Eu venho aqui dizer uma coisa para vocês: o casamento não é um marco inicial em que você vem à frente da igreja, diante do pastor e das testemunhas, e você diz sim. Ali é apenas o começo de uma trajetória. Se você pudesse sentar com Maria e com José, eles vão dizer como é difícil um aturar o outro, porque o casamento é uma construção diária. Não é porque você hoje casou e é bonitão, que se você não se cuidar, você vai permanecer bonitão. Não é porque você casou, por exemplo, e tinha cabelo, passa-se os anos, o cabelo acaba. A gente muda, a gente engorda. Então o casamento muda, as pessoas mudam, você aprende novas coisas. Você precisa trabalhar diariamente para o seu casamento dar certo. Se você parar de trabalhar, as dificuldades vão encontrar o seu casamento. As dificuldades vão bater a porta do seu relacionamento. O casamento, que é uma aliança perfeita, e eu vou explicar isso daqui, ela começa a ser uma convivência difícil, uma convivência extremamente infeliz, de repente, para um dos cônjuges, em geral a mulher. E aí, um ou outro pensa em separação, um ou outro pensa em divórcio. Um ou outro começa a elaborar e faz as contas e fala: olha, se eu sair de casa e alugar uma kitnet, eu consigo viver assim, assim, assado, eu consigo pagar uma pensão assim, assim, assado. Quando na verdade você deveria retroagir o seu pensamento e entrar dentro da palavra e entender os conceitos bíblicos para o casamento. Se você veio aqui à frente e disse sim para ela, e ela veio aqui à frente e disse sim para você,
agora vocês têm que trabalhar para resolver os conflitos que batem a porta do seu casamento. Não há casamento perfeito. A aliança, ela é perfeita. Mas o casamento perfeito não é, porque quem está dentro dessa aliança é o irmão Jessé, um homem enjoado, cri-cri, invocado, né? A irmã Tassiane, meu Deus, né? Filme a nosso lar por 24 horas, não entender como que é Tassiane, como que é o irmão Jessé, mas como que essa aliança é perfeita? Porque o irmão Jessé, quando diz sim, ele representa Cristo. E a Tassiane, quando disse sim, ela representa a noiva. E como Cristo amou a igreja, eu devo amar a minha esposa. E como a noiva é submissa ao Cordeiro de Deus, a sua esposa, a minha esposa, deve ser submissa ao marido. Aí você pensa assim, vamos ver se eu paguei R$50, eu vi ali o convite, para você falar de submissão, sim. Se você, mulher, esposa, não for submissa ao seu marido, você vai causar um grande problema ao seu casamento. Irmão, se você não amar a sua esposa de forma sacrificial, como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou na morte, e morte de cruz, você vai ter grandes e graves problemas no seu casamento. A gente casa sem entender nada disso. Vamos falar a verdade. A gente casa, para quem é crente, quem casou dentro da igreja, a gente casa vislumbrando a lua de mel, né? Eu fiquei sabendo que tem um casal aqui que está há 8 meses casado. Cadê o casal de 8 meses? Está lá no fundo. 9, né? Então, ó, temos um casal que está na lua de mel. Então, as brigas, elas vão ficando um pouquinho para trás. Mas o que a ciência, o que a pesquisa comportamental diz, que com o passar de 2 anos, toda aquela idealização do marido perfeito, da mulher perfeita, ela começa a cair por terra. Toda aquela beijação, aquele abraço, beijo, pega aqui, pega lá, começa a acabar isso daí. Beijo no casamento, minha nossa, é algo, ó. Quem beijou sua esposa hoje aqui? Levante a mão para o céu. Ó, temos 3 guerreiros aí, claro, que celebraram. Mas no casamento, um beijo, no relacionamento, ele começa a extinguir, ele começa a morrer, ele começa a esfriar o relacionamento. Então você passa a ter uma má comunicação com a sua esposa, com o seu marido, e você não deveria ser dessa forma, porque a Bíblia nos coloca o homem na figura de Cristo sobre a nossa esposa, porque o homem é o cabeça da mulher. Efésios capítulo 5, verso 23. O termo cabeça significa kepale em grego, comandante militar que está à frente do exército. Então o homem não é o comandante que simplesmente manda, não. Ele é o comandante que está à frente. Ele é o comandante que é o primeiro que coloca, se expõe para resolver o problema, para defender a sua esposa, para defender a sua família. O homem tem que estar à frente, ele é o cabeça. Agora, se o homem não tomar essa posição bíblica de ser o cabeça, quem vai tomar a posição? A mulher. As mulheres são competentes. As mulheres sabem resolver problemas. As mulheres sabem trocar o gás, sabem trocar a lâmpada, sabem ligar, conectar um aparelho novo que chega em casa. As mulheres dão show. E o homem acomodado deixa a mulher tomar a frente. Daqui a pouco a mulher está trocando a torneira que está pingando. Daqui a pouco a mulher está tirando o mofo das paredes do banheiro. A mulher está ocupando uma posição que não é dela. Porque o homem vai se omitindo e a mulher vai tomando a dianteira. E quando o homem quer puxar a saia da esposa, ela não aceita, porque mandar é muito bom. Mas quem manda deve prestar conta. E quando a mulher ocupa uma posição que não é dela dentro do casamento, o casamento naufraga. A mulher está cansada, a mulher está irritada. Culpa de quem? De quem? Dele. Culpa do marido
que não ocupa a sua posição, mas a Bíblia também diz que a mulher deve ser submissa. O termo aí, potássio, quer dizer submissão militar, que gera ordem e paz na batalha. É um termo militar, submissão da mulher. Quando a mulher é submissa, ela provoca uma guerra dentro de casa, ela provoca um estresse. O casamento não entra no eixo, não representa a perfeição da aliança de Cristo, porque o homem não está no seu papel e a esposa não ocupa o seu papel. Então vocês precisam estar dentro do contexto da Bíblia e entender o papel do homem e o papel da mulher dentro do casamento. E atenção, mulheres, homens não gostam e não querem e não podem ser desrespeitados pelas esposas. Às vezes a mulher fala para o marido e ele toma jeito. Fala uma, fala duas, fala três. Aí quando tem um churrasco da família, a mulher aproveita e fala: ah, mas essa torneira aqui está quebrada 3 vezes, mas meu marido não troca a torneira, o seu filho não troca a torneira. Então ela começa a expor o marido diante da família dele, como que pedindo um socorro: meu filho, age, faz alguma coisa. Isso é um desrespeito à figura do marido, que é o comandante. E isso dá problema. Homens, mulheres não gostam de ser maltratadas. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco. E como o vaso mais fraco, você tem que guardar a mulher. Você tem que proteger a esposa. Você tem que cuidar da esposa. Ah, mas minha mulher não quer ser cuidada. Mas a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco. Então cuidado quando você se comunica com ela. Eu vou entrar aqui na comunicação. Porque às vezes um homem é criado pelo pai. O sujeito é coronel do exército e só fala com o homem gritando. Ele aprende a gritar, ou aprende o comando, tem que gritar com ele. Ele casa com a mulher. E a mulher é criada como uma mulher, como uma princesa, como um vaso mais fraco. Ele acha porque o pai gritava com ele, ele tem que gritar com a mulher. Ele acha porque o pai gritava com ele, ele tem que gritar dentro de casa. Para resolver os problemas do grito, não funciona assim. Você é a figura de Cristo dentro de casa, dentro do lar. Então você precisa entender a forma que você deve se comunicar com a sua mulher. E nós homens temos um problema grave e muito severo. Nós somos ruins na comunicação. A gente é calado, a gente é empurrado. Parece que o gato come a língua do homem, o homem não fala, né? Ele chega no serviço, senta no sofá e fica ali quieto no sofá ali 10 minutos, 20 minutos, e a mulher está querendo conversar, falar alguma coisa, e ele é sim, não, porque não entendo. Então o homem tem o seu momento, e a mulher tem que entender o momento do homem. Mas o homem pode se esforçar e entender a arte da boa comunicação conjugal. E um grande especialista, Jorge Peterson, ele fala 1h30 de conversa com a mulher por semana. 1h30. Porque às vezes a gente não conversa. Qual o momento que você se assenta com a esposa e fala: como você está? Como foi o seu dia? Você está nervosa, está estressada? Eu vejo você angustiada para lá e para cá. O que está acontecendo com você? Então você tem que entrar numa comunicação emocional. Você tem que entrar numa outra comunicação do que só ligar e falar assim: meu bem, vai na rua e compra para mim isso, isso e isso. Essa não é a boa comunicação. O homem liga para o marido e fala: meu bem, faça isso, isso e isso. Aí ele esquece o que pediu, porque nós somos assim. A comunicação nossa é péssima. E às vezes a mulher passa uma lista de compras para o marido, ele já irrita porque vai gastar dinheiro, e quando está no mercado ela liga para falar mais uma coisinha. E aí o homem estressa, né? Você sempre esquece as listas. Não, é só um item, um sal, R$3. Mas um homem que se irrita com pouca coisa. E nós precisamos melhorar essa comunicação. Comunicação está na base de um bom casamento. Casamentos fracassam pela crítica ou pelo excesso de crítica. Quanto mais crítica você fala sobre a sua esposa ou sobre o seu marido, mais crítico você se torna. Quanto mais elogio você dá, mais positivo você vê a sua esposa ou o seu marido. E às vezes
a gente de pirraça, eu não sei quem casou com um homem ou com uma esposa pirracenta. A mulher está bonita, mas ele não fala que está bonita. O homem está arrumado, está cheiroso, mas ela fala, não vou falar, porque ele não me elogiou, ele não observou que eu cortei o cabelo, então eu não vou falar que ele está bonito. Então fica aquela briguinha, aquele estresse. Cuidado, porque na rua tem muita gente querendo elogiar o seu cônjuge. No serviço tem muita gente querendo elogiar e de repente elogiando o seu cônjuge. Então você tem que ter uma postura proativa dentro de casa. Porque o que acontece? Por exemplo, na noite de hoje, de repente a senhorita se arrumou. Ela está bonita. Mas ela precisa da opinião do marido. Ela vai no marido e fala, como que eu estou? Ela quer ouvir que você fale. Meu bem, você está bonita. Na noite de hoje ninguém chegará aos seus pés. Ela sabe que ela está bonita, mas ela precisa ouvir do marido para validar a emoção dela, de que ela está bem, de que ela é uma mulher bonita. Aí o marido olha e fala, tá aí, tá bonita, e vai no celular. Desse jeito. Não pode. Este é o momento em que ela ajeitou ali a bola para você fazer o gol. Você fala, meu bem, você está um espetáculo no dia de hoje, Mas aí você pega e você não entende a arte da boa comunicação. E você fala, não, você está bonito, não, você está... Não, a mulher não quer estar com outra mulher. A mulher necessita ouvir que ela está acima de todas. E para você, ela é desejada. E aí entramos rapidamente em um outro conceito, que é a intimidade do casal. A intimidade do casal não vai bem quando a comunicação do casal vai bem. Ou seja, trate a sua esposa bem, marido, que você vai ter noites muito boas. Mulheres, tratem seus esposos muito bem, que eles vão derrubar uma parede de tijolos por você. Às vezes a mulher fala assim, Luiz, pede um copo de água para mim. Ele fala, não. Mas um homem bem servido, bem alimentado, bem trabalhado, bem elogiado, bem nutrido em sua intimidade, ela pode falar assim, vai na rua e compra isso, vou lá agora, porque ele não tem, vamos deixar essas coisas para depois. Olha, ele está saciado, ele está nutrido, mas aí acontece que a arte da boa comunicação não opera dentro da família, e o sujeito está lá trabalhando. O sujeito está lá fazendo alguma coisa e ele lembra da esposa. Ele lembra que já passou 1 dia, 2 dias, 3 dias que ele namora, 4 dias, 5 dias. Eu não sei. Cada um tem um tipo aí de namoro. E aí ele pensa na esposa, mas ele não fala nada. Ele deveria ligar, mandar uma mensagem para a esposa e falar, meu bem, estou com saudade do seu perfume. Meu bem, quando eu cheguei em casa hoje, você me aguarde, nós vamos sair para um jantar, luz de velas, ou vamos na rua comer alguma coisa, essa noite nós vamos namorar. Não, ele pensa em todas essas coisas, mas ele não faz nada. Aí quando ele chega em casa, ele quer namorar com a esposa. E cada vez que a esposa se deita para namorar, e ela só é elogiada na intimidade, em que ele só fala gracejos e palavras boas, dentro do quarto, ela acha que ela está sendo abusada. Ela acha, mas que marido é esse? Que só elogia quando tem segundas intenções. Então nós não deveríamos elogiar as nossas esposas apenas para provocar esse momento de intimidade. Nós deveríamos ter constantemente uma boa comunicação elogiosa e não crítica com as nossas esposas. Salomão, observando a Sulamita, ele tacou assim um grande elogio para ela em Cantares capítulo 1, verso 9, dizendo assim, as éguas do carro de Faraó te comparo, ó amiga. Ele olhou para a Sulamita e falou, você é como as éguas do carro de Faraó. Essa palavra égua, aquele contexto de Salomão, quer dizer que a Sulamita era uma morena bonita, de corpo escultural, que chamava a atenção de Salomão.
E ele começa a elogiar a Sulamita. E fala assim: seus olhos são como de pompas, 4:1, 4:2. Seus dentes são como rebanho de ovelhas tosquiadas, 4:4. Seu pescoço como a torre de Davi, 4:5. Seus 2 peitos como 2 filhos gêmeos de uma gazela. Então ele observa o corpo da Sulamita e ele começa a elogiar a Sulamita, preparando para o encontro com ela. E nós, homens, falhamos nessa arte da boa comunicação e de elogiar as nossas esposas. Olhe para o seu cônjuge. Foi Deus quem deu ele para você. Cuide dele, cuide dela. Casamento é até que a morte os separe. Esteja preparado para viver ao lado dele por pelo menos 50 anos. As estatísticas dizem que é 14 anos está ocorrendo um divórcio. Eu tenho uma foto lá em casa, no meu casamento, que todos os casais que estão na foto comigo e com a minha esposa se separaram. Todos dentro da igreja, praticamente. E todos se separaram. Não está fácil. Mas falando ainda da intimidade, a aliança do casamento requer uma vida sexual dinâmica e prazerosa. Provérbios 5:18 diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. A gente que é solteiro e que é crente não pode namorar. Às vezes faz, está errado. E depois que casa, aí não quer namorar, aí fica de pirraça um com o outro, né? Então nós casamos também para isso. E nós temos que trabalhar a nossa intimidade para que ela seja boa. Então, dentro da intimidade de um homem e da mulher, você não deveria dar apenas um prazer ao seu marido e um prazer à sua esposa. É dar um prazer e aumentar esse prazer ao máximo. Irmão, é isso mesmo? É isso mesmo. Ao máximo. Ah, mas não pode porque é pecado. Não, vocês casaram. Casaram. Então vocês têm que entrar nessa intimidade e um dar prazer ao outro ao máximo. De um homem ou da mulher sair do quarto com as pernas bambas, né? Não podendo mais ficar em pé, porque foi algo agradável para o casal. Agora, na intimidade, existem obstáculos que vocês têm que superar. Timidez. O homem é visual, o homem quer luz acesa, a mulher quer luz apagada. Às vezes a mulher não gosta de falar, o homem quer que fale alguma coisa. Às vezes o casal está ali muito quietinho ali na intimidade. Então vocês têm toda uma dinâmica a serem trabalhados ao passar do tempo. São obstáculos que vocês devem superar. Agora, limites que vocês devem respeitar. O obstáculo eu supero, o limite eu respeito. Então na intimidade não pode haver meio cruel. Na intimidade não pode haver dor ou vergonha. Na intimidade não pode haver algo que nos roube a paz com Deus. Na intimidade não pode haver nada que não haja um consentimento mútuo entre o casal. Você concorda? Eu concordo? É bíblico. Na intimidade eu não posso usar o meu corpo em contrário à minha biologia que Deus me criou. Deus criou o ouvido para ouvir. Eu não posso usar o membro do meu corpo contra a biologia. Ah, mas eu sinto prazer. Mas não é bíblico. É um limite que você deve respeitar da sua esposa e do seu marido. A aliança do casamento requer uma vida sexual sem privações. Eu trabalho com homens e tenho feito cursos com homens e tenho participado de conferências com homens. E o que já é desde a minha época, é muito comum as esposas colocarem o marido diante da porta da pornografia. Ele acessar a pornografia é um desvio do marido, é um mau caratismo do marido. Mas as esposas, privando os seus homens, acabam empurrando este homem que está afastado de Deus, está fraco na fé, para a pornografia. E isso está chovendo no molhado entre os homens dentro da igreja. Pornografia, conversas secretas, senhas dos celulares, tudo isso daí
por falta ou por conta de uma privação sexual dentro do casamento entre homem e mulher. Paulo diz assim: o marido pague à mulher a sua devida benevolência, e da mesma sorte a mulher pague o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem numa mulher. Não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos de novo, para que Satanás não vos tente. Então não prive o seu cônjuge daquilo que vocês casaram para fazer. Muito sexo, de boa qualidade, na presença de Deus. Negar sexo é pecado. E os rabinos em Israel tinham um entendimento que se o sujeito fizesse uma vez por semana, ele era condutor de burro. Ou orientava: você trabalha com burro? Uma vez por semana. Você trabalha com cabelo? Uma vez por mês. Você trabalha com marinha, com barcos? Uma vez a cada 6 meses. Martinho Lutero, o grande reformador, ele dizia o seguinte: o ideal, e olha que ele era padre e virou evangélico, já pude dizer assim, ele dizia: o ideal é 2 vezes. Para quem era padre? Por semana. Mas as pesquisas revelam que 3 vezes por semana é o ideal para esmagar a serpente. Então a serpente está aí enrolada em muita gente, né? Trabalhe para que os maridos vão gostar pelo menos 3 vezes por semana. Eu tenho certeza que os homens vão gostar. Agora você tem que saber trabalhar para que isso possa acontecer. Se você não souber trabalhar, não vai acontecer. Estejam atentos a esta questão. Conversei com um grande psicólogo, dono de uma clínica em São Paulo, falou para mim assim: irmão Gessé, quando a serpente entra na família, no casamento, ela vai para o quarto do casal e ela vai para a cama do casal. Ali é onde começam os grandes problemas dentro de um casamento de uma família evangélica. Na intimidade. Para ter uma boa intimidade tem que haver uma boa comunicação. Para ter uma boa comunicação tem que ter um entendimento do seu papel dentro de casa. A mulher como noiva e o homem como Cristo. Nós somos falhos, mas eu estando unido à minha esposa, apegado a ela, casado com ela, eu espelho um relacionamento que é perfeito entre Cristo e a sua igreja. Amém. E interessante é que muitas vezes a gente acha que essa área da sexualidade é uma área que Deus está fora, né? Mas quem criou ela foi Deus. E tudo que Deus criou, Ele criou para glorificar o nome dele. E essa área também é para glorificar o nome do Senhor. Às vezes a gente deixa que o pecado, que a cultura mundana, faça com que falar de sexo, falar da nossa sexualidade, parece que é uma coisa pecaminosa. Ele não é. Foi criado por Deus. Ele instituiu a nossa área sexual. E é para a glória dele. Então precisamos no nosso casamento também ter essa área da sexualidade tratada. Precisamos ter essa área saudável. Precisamos ter ela satisfeita. Assim como as outras áreas. As áreas espiritual, física, financeira. Essa também é uma área que devemos cuidar. Né? Cuidar. A aliança perfeita do casamento fala de perfeição. Quando às vezes você olha para você olha para o seu marido, olha para o seu casamento, se você for pensar, não tem nada perfeito aqui. Porque perfeição é algo que não tem defeito. Mas nós somos pessoas que temos defeitos. Então, como é uma aliança perfeita? Para que essa aliança aconteça, a gente precisa de ter um elo. Elo é um instrumento que liga. Vem cá, vizinho, amor. É um instrumento de ligação. Então, assim, eu sou imperfeita, meu marido é imperfeito. Só que para a gente manter um elo perfeito, a gente precisa de Deus. Quando Deus criou o casamento, lá no Éden, Ele criou um casamento entre Adão e Eva e Ele, todos os dias, Ele estava ali presente. Então, muitas vezes, se eu botar a minha mão e a mão do Gessé, numa dificuldade a gente solta. Numa dificuldade eu não quero nem olhar para a cara dele. Mas se eu entender que aqui, como um elo perfeito, tem Deus,
Eu vou olhar muitas vezes para Deus, eu vou espelhar o amor de Deus, eu vou espelhar o perdão em favor do meu marido. Aí esse elo não se rompe, porque é Deus que está nele. Então, quando a gente vai pensar numa aliança perfeita, eu tenho que pensar naquilo que me une ao meu marido. Não são as emoções. O que me une ao meu marido não é o dinheiro. O que me une ao meu marido não é uma satisfação dele me fazer feliz. O que me une ao meu marido é o elo perfeito. Que a irmã falou aqui, que está lá em Colossenses, que é a união perfeita. Acima de tudo, revistam-se de amor. Agora, uma pergunta que fica para nós é: o que é amor? Vou perguntar para vocês. O que vocês acham que é amor? O que é amor para você? Eu não sei seu nome. Vitória. O que é amor para você? Cuidado. O que é amor para você? Zelo, né? Zelo. Ali atrás, pastor ali. Sérgio, né? O que é amor para sua esposa? Vou passar a bola para ela. Isso, ela. O que é amor para vocês? Segurança. Mais. O que é amor para essa irmã que saiu bem vestida? O que é amor? Fidelidade. Muitas vezes o amor nos foi apresentado com apenas emoção, com um sentimento, um carinho que eu tenho, um cuidado que eu tenho. E isso tudo faz parte, mas não é o amor que Deus apresenta pra gente. Porque esse amor, quando a minha emoção tá boa, eu vou cuidar. Quando eu estou bem com meu marido, eu vou ter zelo por ele, eu vou querer ter palavras românticas, eu vou demonstrar uma afeição. Mas quando as minhas emoções não estão legais, eu não quero olhar para ele, eu não quero fazer o almoço, eu não quero arrumar a casa, eu não quero preparar algo para ele, eu não quero ir na rua e comprar o que ela me pediu, porque eu estou com raiva, porque as minhas emoções não estão legais. Então, o amor muitas vezes nos foi apresentado como uma emoção, mas a palavra de Deus, o amor, diz que não é isso. E a gente precisa entender que o elo que nos une, que é o amor que Deus nos apresenta, e não o nosso amor. Lá em Coríntios fala sobre esse amor. E Coríntios 13, 4, 8. 1 Coríntios diz bem assim, que nós precisamos sair daqui, nesta noite, entendendo o que é o amor que me une ao meu marido. É o amor que Deus nos apresenta. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Esse é o amor que nos une aos nossos maridos. E esse amor aqui, ele nunca falha. Mesmo se eu estiver com raiva, se eu estiver estressada, se eu quiser, se eu não quiser, mesmo que seja da minha vontade ou não, esse amor nunca falha. O amor diz que ele é sofredor. Sofredor não no sentido de eu estou sofrendo 30 anos de casado e tenho que continuar casado porque eu sou sofredor. Não, eu sou paciente. O sofredor aqui, Paulo queria nos direcionar uma paciência. Meu marido não mudou ainda. Vamos esperar. Paciência. Ama. Ele não aprendeu ainda a guardar as coisas que eu peço. Paciência. Ama ele. Meu marido, eu queria tanto que ele fizesse isso, mas eu estou sofrendo. Seja paciente. Se você olhar com paciência para ele, você vai amar mais. Eu acho incrível que nós mulheres temos essa capacidade, muitas vezes com os nossos filhos. A gente é muito. Quem tem filho aqui levanta a mão? Não é? Às vezes o filho é preguiçoso, às vezes o filho não faz o que a gente pede, mas a gente é tão paciente com eles. A gente vai e faz. O menino está cansado. Coitadinho. Agora com os nossos maridos não. Se eles não fazem, é porque não presta, porque é folgada, porque é isso, porque é aquilo. Por que com os nossos filhos a gente consegue ser paciente? Quem vai viver a vida inteira com a gente é os nossos maridos. Os nossos filhos nós devemos criá-los para flechas, como flechas na
aprende, a gente tem mais paciência com aquela pessoa que vai ficar o resto da vida com a gente. Então nós devemos ser pacientes com os nossos maridos. Eles têm defeitos, mas nós também temos defeitos. Muitas vezes a gente quer que o marido mude e a gente não consegue mudar. Então por que a gente pede para ele mudar? Muitas vezes a gente precisa ser mais calada, falar menos e não consegue. Não consigo, eu sou assim, não consigo mudar. Mas aí quer que o marido mude. Se você não consegue, por que você deseja que seu marido mude tanto assim? Então o amor, ele é sofredor porque ele é paciente. É benigno, faz bem ao outro. Sempre que você, no seu relacionamento, pensar no bem do outro, o seu relacionamento vai prosperar. Mas é difícil, não é fácil. Porque nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, nós queremos casar para ser feliz. Errou quem casou assim. O casamento não foi feito para nos fazer felizes. O casamento foi feito para glorificar Deus. Então, se é o seu caráter que tem que ser mudado para glorificar Deus, mude o seu caráter. Se você acha que casou para ser feliz, infelizmente hoje eu tenho essa notícia, não casou. Você casou para glorificar a Deus. Agora, se você vai ser feliz glorificando a Deus, amém por isso. Mas a primeira prioridade do seu casamento é glorificar. Não trata com leviandade, que não é grosseiro, não é rude. Nós mulheres somos sensíveis sim. Pode ser, muitas mulheres hoje em dia querem ser a forte, a toda poderosa, que eu não liga assim. Se um homem ou seu marido fala uma palavra rude, fala uma palavra grosseira, isso nos maltrata. Às vezes nem é o que está falando, às vezes o marido tem razão de estar falando, só que tem que saber falar, porque maltrata a gente fica triste, isso traz tristeza. Então aprenda com o Espírito Santo qual a forma certa de você falar com a sua esposa, qual a palavra adequada, qual é o momento adequado. Às vezes não é nesse momento, às vezes ela ficou o dia inteiro atarefada, foi fazer a janta, já aconteceu várias vezes comigo. A carne salgou, o arroz queimou, e ela lá na correria preparou, foi comer. A primeira coisa que fala, vai falar na janta que está ruim. Você não sabe nem como é que foi o dia dela. Mas estava ruim, gente. Mas fica calado então. Não precisa falar. Não é? Não fala nada. Porque você não sabe como foi o dia dela. Às vezes a gente está nessa correria. Eu sei que muitas vezes não é por mal que os maridos falam. É apenas o que realmente está salgado. Realmente o arroz queimou. Você sabe que o arroz queimou. Mas a gente não quer que vocês falem. Então, vamos pedir realmente direcionamento do Espírito Santo. Ixi, parece que ela está meio nervosa. Então não vou falar nada. Come, né? Senta, amém, recolhe o prato, leva a papinha e deixa ela se acalmar. Porque às vezes não é o que você fala, é a forma que você fala. O amor, ele não busca seus próprios interesses. Isso daqui pega as mulheres. Porque aqui eu acredito que muitas mulheres oram pela mudança do marido. Eu já orei assim. Mas a Bíblia diz que não busca seus próprios interesses. Por que você está orando pela sua mudança? É para te satisfazer? É para te trazer mais paz? Está a oração errada. A oração que você tem que levar diante do Senhor é para Ele fazer o seu marido conforme a vontade dEle. E se Deus quiser que ele fosse um pouco aceleradinho assim, para aquilo que Deus escreveu para a vida dele? E se Deus quiser que ele seja um pouco assim displicente, para fazer o que ele precisa fazer na vida dele? Você já perguntou para o Senhor? Que tipo de marido o Senhor deseja que o seu marido seja? Porque muitas vezes as nossas orações são egoístas. Eu preciso que meu marido seja mais calado, porque eu não aguento. É para a sua satisfação própria. Eu preciso que meu marido seja mais proativo, porque eu não sei esperar. É para a sua satisfação própria. Oração egoísta. E Deus nunca vai atender. Porque Deus, além da nossa felicidade, Ele preza para a glória do nome dEle. Às vezes, isso que seu marido tem é o que Deus usa para tratar o seu caráter. A sua falta de paciência. A sua falta da boquinha, fechada. Então a gente não sabe. Então nós precisamos levar os nossos maridos diante do Senhor e falar: Senhor,
Porque o amor, ele não pensa nos seus próprios interesses. Não se irrita. O amor não se irrita. A Bíblia diz que a mulher que murmura demais é uma goteira, né? De irritação. Então, mulheres, vamos ser menos essa goteira irritadiça. Vamos murmurar menos. Vamos reclamar menos. Muitas vezes o marido faz um esforço. Aí leva a mulher, vamos supor, num lugar. Ah, vamos sair hoje. Aí pede uma comida, a comida chega também. A primeira coisa que a mulher faz é reclamar de alguma coisa. Ah, que lugar barulhento. Ah, que eu não gostei desse espetinho. Ah, que eu não gostei desse arroz. Foi bom, mas faltou sobremesa. Isso para o marido é ruim. Porque às vezes ele se preparou para te levar ali. Às vezes ele programou e chega na primeira coisa que você faz é murmurar, reclamar de alguma coisa. A gente percebe isso. Então vamos reclamar menos. Ele te levou num lugar, se ele não te perguntou, ele te levou num lugar que muitas vezes você não gostou, fala os pontos positivos. Ah, a copa está gelada. É uma coisa boa, gente. Se tivesse quente, você ia reclamar. Então fala as coisas positivas, entendeu? Porque o amor que une uma marido e uma esposa não é um amor que murmura o tempo todo. É ensurdecedor. Muitas vezes a gente sentar com casais e ver aquele casal só reclamando. E aí realmente as mulheres são mais reclamonas. Então para um pouquinho de reclamar. Entende que seu marido quis fazer o melhor. Aceita que dói menos. O amor, que é o elo perfeito, ele não suspeita mal, não pensa mal do outro. Eu sei que às vezes no caminhar da vida a gente já sofreu tanto, os maridos erraram tanto e a gente toda vez que ele vai fazer uma coisa a gente já pensa, não vai dar certo. Ah, vai ser igual àquilo que você fez aquela vez que você foi enganado? Ah, não, então vai dar certo não. Mas o amor perfeito não pensa mal. Vai orar. Não, meu amor, tomara que dê certo. Vai lá, corre diante do Senhor, ora. Pede, Senhor, livra ele desse mal. Mas não joga na cara dele que ele só faz coisa errada. Né? Porque é feio, isso separa vocês. E o amor, ele se alegra com a verdade. Não esconde nada do seu marido. Nunca. Senha de celular, senha do que for. Não esconde do marido, não esconde da esposa. A mentira é uma brecha que Satanás tem para separar os casais. Mesmo que você fale, não, mas meu marido vai me encher a paciência. Conta. Que a Deus, ele vai ajudar você a passar por isso. Não esconda nada. Fale sobre o seu trabalho, fale sobre as pessoas que estão lá, fale tudo. Não esconda nada. Vocês casaram para ser um. Não pode ter entre vocês mentira, engano, omissão. Então, porque o amor que une em perfeita aliança é um amor que não esconde nada. Se alegra com a verdade. Esse amor entre marido e mulher precisa ter alegria quando falar a verdade. Mesmo que doa. Às vezes o marido vai reclamar. Às vezes ele vai encher a sua paciência. Mas você fez o que Deus pediu para você fazer. Andar em verdade. E é um amor que nunca falha. Então, sempre que nós optamos por viver esse amor, sempre vai dar certo. Mesmo que a gente ache que vai dar errado. Mesmo que se eu falar a verdade para o meu marido, ele vai brigar. Ele vai mexer a paciência. Mas no fim, Deus vai abençoar você, porque você falou a verdade. Mesmo que se eu engolir seco, para não falar mal do meu marido, isso vai me doer, porque às vezes dói, porque nós somos orgulhosos, nós queremos mostrar as falhas do nosso marido, em vez de mostrar aquilo que tem de bom nele. Se você não tem nada de bom, então não fala nada. Mas não mostra os defeitos. É muito feio. É muito feio quando você está entre família e a mulher fica falando mal do marido. Se tem aqui alguém que fazia isso a partir de hoje, não faça. O Espírito Santo não se agrada disso. Se você acha que no seu marido não tem nada de bom para você falar, fique calada. É melhor do que você envergonhar o seu marido, apontar só os erros. Ah, esse aí não faz nada não. Ah, esse aí é muito fome. Ah, ele não serve para pagar uma conta. É feio. Deus não se agrada. Então,
boquinha mais fechada, mulher, segura um pouquinho. Deus vai trabalhar nisso. Ele vai trabalhar através de você no seu casamento, através do seu marido, desde que a gente busque essa aliança perfeita do amor. Esse é um dos primeiros passos. Nós entendemos que o elo que nos une, que é o amor, é um elo de acordo com a palavra de Deus. O segundo passo é o reflexo de um espelho, que o José até falou. Nós, maridos e esposas, casamos para refletir o casamento entre Cristo e a igreja. Imagina que casamento perfeito. E aí você fala, meu Deus, como é que eu faço isso? Com o amor que Deus deixou para nós. Como é que eu consigo refletir? E aí, para a gente saber como eu posso refletir, nós temos que conhecer Cristo e a igreja. Qual é a característica de Cristo diante da sua noiva? Como é que sua noiva se prepara para Cristo? O espelho, quando a gente chega na frente, ele mostra ali os erros que nós temos. Se o vestido está certo, se o cabelo está penteado, faltou a meia está de uma cor, está de outra cor. O espelho nos revela. Então, maridos, quando vocês forem pensarem como que eu posso me apresentar diante da minha esposa, você pensa em Cristo, como se ele estivesse na sua frente. E vai pensando nas características que Cristo tem. Como que Cristo se apresentou à sua igreja? Primeiro com um amor sacrificial. Gente, sacrifício não é fácil. É difícil. Então, se para você está muito fácil ser marido, é porque você não está sendo como Cristo. Você está tranquilo. Porque tem uma mulher que vem reclamar do marido que a mulher está sofrendo. Aí eu pergunto assim, mas e seu marido, o que ele acha? Ele acha que está tudo bem. É porque não está tendo sacrifício. Porque sacrifício é difícil. É difícil você renunciar ao que você quer, na hora que você quer, o que você gosta, na hora que você gosta. É difícil, às vezes, você não assistir um futebol para levar sua mulher para fazer compra. É difícil. Mas você tem que fazer isso. Porque Cristo fez isso por nós. Ele se sacrificou. Ele morreu. A morte de Cristo foi física. A nossa, de vocês, maridos, vai ser uma morte espiritual. Do seu caráter, da sua vontade, do seu desejo. Porque agora você tem que pensar na sua esposa. O que ela precisa naquele momento. O que ela anseia para aquilo acontecer. As emoções dela, como estão? O que eu posso fazer para ajudá-la? Porque às vezes tem mulheres que estão morrendo dentro de casa e os maridos não sabem. Aí faz igual, acho que é Abraão que falou para Sara porque que ela estava chorando. Foi, amor? Que ela estava querendo um filho, que eu confundo, né? Ele falou, ué, mas por que você está chorando? Rebeca? Então, Isaac e Rebeca. Por que você está chorando? Como se ele não soubesse que o desejo dela era ter um filho. Tem maridos que é assim. A mulher está chorando para cima e para baixo, está reclamando e não sabe o que ela quer. Para e pergunta. O que tem te afligido? Por que você anda tão triste, tão desanimada? Por que você anda só dormindo? Pergunta as emoções. Não é preguiça, não. Às vezes ela realmente está triste. Às vezes ela realmente está cansada. Cristo se apresenta para purificar os nossos pecados. Aí que pega também para vocês, homens. Porque às vezes a gente é pecadora e vocês têm que vir em oração, levar diante do Senhor os pecados da sua mulher. Não é apontar, não é jogar na cara dela. Não é falar, mas você lembra que você é assim, assim. Estou acostumado. Não. Você tem que purificar os pecados. Como, Tassiane? Levando ela diante de Cristo, da cruz de Cristo. Ô Senhor, minha esposa tem essa falha. Mas eu declaro sobre a vida dela que ela vai em ti encontrar resposta para isso. Foi assim que Cristo fez. Ele sabia dos nossos pecados, das nossas fraquezas e não ficava apontando. Ele perdoou todas as nossas fraquezas. E vocês têm que se apresentar assim para suas esposas. Um amor que cuida. Já viu quanto Jesus na terra cuidava das pessoas necessitadas? Como ele cuidava daqueles que eles precisavam. E é assim que a gente tem que cuidar das esposas.
Os maridos precisam cuidar delas. Você sabe o que a sua esposa gosta e o que ela não gosta? De comer, de vestir, ou às vezes um dia de fazer algo em casa. Eu amo louça lavada, gente. A sorte do meu marido é que eu tenho 2 meninos e eles já cresceram, hoje eles lavam pra mim. E parece que às vezes eles acertam, né? Mas isso é uma coisa que quando eu chego em casa que a louça tá limpa, nossa, eu tô no céu. Você sabe o que é? Que às vezes a mulher não, às vezes pra mulher o serviço de casa é tranquilo. Às vezes ela quer um chocolate, às vezes ela quer dar uma caminhada. Então você precisa saber o que agrada a sua mulher. Como que ela recebe esse amor? Né? Às vezes é um presente. Só de você lembrar dela, às vezes, de mandar mensagem. Eu amo receber mensagem do meu marido, saber que ele está pensando em mim. Eu gosto. Então faça mais vezes. Você, no meu dia tão corrido, coloca no despertador. Você, quando tem uma coisa importante, você não bota lá para te avisar? Remédio, hora de trabalho. Coloca lá. Mandar uma mensagem carinhosa para minha esposa. Seja intencional nessas coisas. Porque o amor de Cristo cuida da sua igreja. O amor que dá a sua própria vida em favor da sua amada. Hoje em dia a gente não precisa dar a nossa própria vida fisicamente, mas é o que eu disse, é a sua morte espiritual, os seus próprios desejos, para as suas próprias vontades, para os seus próprios afazeres, em favor da sua noiva. Intencionalmente, toda mulher busca segurança no seu marido. Ela precisa saber que pode ser protegida por você. Então protejam elas. Cuide delas, principalmente das suas emoções. Elas precisam se sentir cuidadas por vocês. Aí agora você pode dizer, e a igreja, que é o papel da mulher? Como que ela se prepara para Cristo? Com pureza. Seja fiel ao seu marido em tudo. Em conversas, em atitudes. Tem gente que se une à irmã para falar contra o marido, falar mal. Isso não é ser pura. Pureza é algo que não te mostra mancha nenhuma. Então seja pura em relação ao seu esposo. Não fale mal dele. Não dê a intenção para outros homens. Nem que seja um sorriso. Todo homem que se aproxima de mim, eu trabalho na escola, tem poucos professores homens, mas eu fico de cara fechada. Fico mesmo. Aí eles ficam, né, que tem um são engraçadinho e falam, nossa, é sério, pessoa, eu sou bem séria. E eu preciso me portar assim. E eu não sou uma pessoa séria, mas para eles eu sou. Porque eu tenho um marido. E eu não posso abrir um espaço para nenhum outro homem. Eu não posso ser um amigo homem. Se você ainda é da minha infância, se você casou, ele não é mais seu amigo. Tá? Conheci, bem, legal, muito bem, gosto de você, quero seu bem, mas meu amigo é meu marido. Você não tem que ter conversas de intimidade com o homem, falar dos seus problemas do casamento com o homem. Não existe isso. Se mantenha pura para o seu amado, se mantenha pura para o seu marido. É ele que deve saber primeiro os seus piores problemas. Ah, mas ele não me escuta, então só fala com Deus, não fala com mais ninguém não. A noiva também, ela se prepara em devoção a Cristo. Ser submissa é uma palavra que parece que as mulheres não gostam de ouvir. Mas quem criou a submissão foi Deus. E a Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom. Bom. Então a submissão é um lugar de proteção para nós mulheres. Não é um lugar de escravidão. Não é um lugar que você não pode se manifestar. Não é isso que é submissão. Submissão é um lugar de proteção. É seu marido está ali na frente. Vamos direto. Você está atrás. Então vamos direto. Não, mas eu quero virar aqui. Aí você vai lá e alguém te machuca. Então a submissão é um lugar onde você vai estar protegida. Porque foi Deus que fez esse lugar. Não é o seu marido. Então se você está no lugar que Deus fez para você estar, quem está guardando você? Deus. Porque você está onde Ele falou que era para você estar. Muitas vezes a gente acha, meu marido não merece, meu marido nunca vai me proteger, então eu não posso ser submissa, mas foi Deus que mandou você estar nesse lugar. Submeta, que Ele é que vai te proteger, sendo guiada pela palavra do seu marido. É assim que a igreja se prepara.
A igreja mesmo espiritual, ela ouve a voz de Deus. E ela vai planejando o seu dia. Os pastores que estão aqui sabem. Eles oram e pedem direção para Deus. Como é que eu vou guiar a minha igreja? E é assim que nós, igrejas, temos que ouvir a voz dos nossos maridos. Muitas vezes a gente acha que, não, essa ideia aqui não está certa. Quantas vezes eu também já pensei assim? Eu chegava com meu marido com uma notícia e ele vinha e falava, não vai dar certo, é assim, assim, assado. Eu ficava, puxa, né? Nossa, mas dá tão certo a minha coisa aqui. Mas eu tenho que ser diferente. E eu obedecia. E para mim nunca foi mal, nunca foi ruim. Deus sempre me protegeu debaixo dessa submissão. Porque foi Deus que me pediu. E as mulheres, elas precisam entender que os maridos precisam confiar. A mulher, ela precisa ser protegida. O homem, ele precisa ter confiança. Se ele confia em você, pronto, o casamento de vocês vai para frente. Se ele confia as fraquezas, as dificuldades, o cansaço a você, será que se ele chega para você e fala que alguma coisa no trabalho não deu certo, você vai falar mal? Ah, mas você contou para fulano? Eu mandei você não contar. Ele nunca vai falar nada para você. Agora, se ele chega com um problema, você fala, não, amor, vamos orar. Não, amor, vai dar certo. Vamos ver o que Deus quer. Né? Aí sim ele vai falar, nossa, eu posso confiar na minha mulher. Eu posso contar para ela. Mas mesmo que seja uma coisa que sei lá no seu entendimento, no seu sexto sentido que nós temos, fala que vai dar errado, e você vê que seu marido ali está com aquela carinha feliz, que vai dar tudo certo, não desmotive seu marido, vai orar. Existe uma pessoa acima de você que cuida dele também, e essa pessoa é Deus. Então vai orar, Senhor, toma a frente. Porque se eu falar muitas vezes, vou desanimar. Aí depois se der errado, vai falar, mas também foi porque você falou que deu errado. Não é verdade? É assim. Então leve sempre seu marido em oração ao Senhor, para que Deus faça a vontade dele, não para satisfazer suas próprias vontades. Tem um escritor que fala bem assim uma frase. É A.W. Tozer, o nome dele. É um escritor muito famoso, que diz que o amor perfeito não conhece porquês. Ele só ama. Mas por que eu vou ser assim? Não existe amor perfeito. Mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou abrir mão? Por que eu vou me submeter? Por que isso? O que eu tenho que fazer? O amor perfeito não conhece porquê. Você vai e ama. Você vai e cuida. Você vai e protege. Você vai dar ânimo. Você traz com as suas palavras amor. Então, qual é a aliança perfeita do casamento? É o elo do amor de Deus. Quando Deus está entre o homem e entre a esposa, o casamento de vocês vai para frente. Quando você está com raiva, você olha para o seu marido, você quer brigar com ele, mas você vê a figura de Deus ali no meio de vocês dois e fala, perdoa. Quando seu marido olha para você com raiva, querendo te falar mil e umas palavras que vão te ofender, porque o ser humano sabe bem as palavras que usa para ofender as pessoas. Ele vê Deus ali na sua frente, fala, não, eu tenho que abençoar ela, porque Deus está ali. Então se lembre, Deus está entre vocês. É Ele que está segurando a sua mão, é Ele que está segurando a mão do seu esposo. E é Ele que está ouvindo as suas dificuldades, porque Ele sabe das nossas dificuldades. E agora eu quero chamar meu marido aqui, a gente vai se levantar, vocês vão se levantar. Lá no dia do casamento de vocês, Deus estava presente. Quando o pastor falou, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu vos declaro marido e mulher. Deus estava presente. A Bíblia diz em Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Deus está presente no seu dia a dia. E a Bíblia diz que nós somos o reflexo do casamento entre Cristo e a igreja. Deus está presente nos nossos comportamentos. E no dia do casamento de vocês, no nosso não tinha isso não, porque não era moda, fazer foto. Quem casou aqui com foto? Que fez a listinha dos votos? Foi? Lá era só, o pastor perguntava, né?
eu não lembro o nome, mas era assim, a gente A saúde, sim, era só isso no meu casamento. E hoje em dia são os votos. E hoje a gente trouxe aqui, simbolicamente, votos que vocês vão fazer para o seu marido e o marido para as esposas. Então fica de frente um para o outro. Segura na mão quem puder, de frente. Olha no olhinho dela. Olha no olho, gente. Não fuja do olhar, tá? Porque lá no dia do casamento, eu tenho certeza que vocês estavam olhando pro olho um do outro, imaginando coisas. Então você olha bem fundo no olhinho do seu esposo. Eu vou falando pausadamente, você vai repetindo, tá bom? É um voto que a partir de hoje você faz pro seu marido. E o marido vai fazer para a esposa também. Então, atenção. Eu vou falar e você vai repetir, tá bom? Agora é a vez das mulheres. Eu prometo que o elo que nos une será o amor. Prometo que serei paciente com seus defeitos e bondosa em apontar suas qualidades. Vou ser uma esposa que ouve seus conselhos e que respeita sua opinião. Prometo não murmurar e nem te ofender com minhas palavras. Prometo não esconder nada de você. E por fim, ser uma mulher em quem você possa confiar. Vamos lá, o voto dos varões. Diga comigo, eu prometo liderar nossa família como sacerdote fiel, protegendo o nosso lar dos inimigos. Prometo fidelidade e respeito. Prometo ser seu ombro amigo em dias fáceis e dias difíceis. Prometo te amar com o mesmo amor que Cristo amou sua igreja. Prometo te amar de forma sacrificial até o último suspiro da minha vida. Te amo. Amém. Pode dar um beijo, um abraço. Nós vamos chamar os pastores aqui para estar fazendo essa oração. E que vocês lembrem, o elo de vocês é o amor. É o amor que Deus deixou para nós. É só nele que nós podemos ter um casamento e uma aliança perfeita. Porque é ele que está segurando as nossas mãos. Amém? Pastor Marcos pode vir aqui para fazer essa oração. Amém. Amém, queridos. Irmãos, que maravilha, né? Eu fiz questão de trazer minha esposa aqui para tudo que ela prometeu ali, Cláudio, vamos cartório amanhã. Registrado, tudo registrado. Amém, queridos irmãos, que bênção, né? Mais uma noite. Deixou ir pescar? Essa pesca aí estava segurando, amarrando, então saiu o corpo. Amém, irmãos? Irmãos, que bênção, né? Mais uma noite de aprendizado. E eu costumo dizer que muitas das vezes nós erramos nisso aqui. Erramos por não conhecer a Escritura Sagrada. E essas receitas, vou chamar assim, essas receitas que foram dadas aqui nessa noite, nós só vamos errar se quisermos, se formos ignorantes, né? Se quisermos levar o nosso casamento de qualquer maneira e para prolongar até a vinda de Cristo, não é de qualquer maneira. A gente temos que obedecer, temos que dar o braço a torcer, muitas das vezes,
que isso é difícil, né? Então que nós possamos verdadeiramente, no dia a dia, cumprir isso que foi falado aqui. Amém, queridos? Quero agradecer o casal, Deus continue abençoando. Amém? Vamos orar? Amém? Senhor Deus, Pai, graças te damos a Deus mais uma vez por tudo que foi feito, falado aqui esta noite. Jesus, eu tenho a certeza, Pai, que isso que aprendemos aqui, Senhor, vai servir no dia de amanhã, para quando o dia mau vier bater no nosso casamento. Senhor, que o Senhor continue nos abençoando e que a partir de hoje, Pai, possamos entender que estamos colados um no outro e que ninguém tem poder para separar essa cola. Pai, que o Senhor venha nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A diaconisa Ana Lúcia, irmãos, a diaconisa Ana Lúcia, ela está na frente, né, do departamento de casal dessa igreja. Eu quero aqui parabenizar ela, parabenizar todos vocês, casal, que estão aqui essa noite. Talvez poderia estar em outro lugar, como aquele hino diz, né? Eu poderia estar em qualquer lugar.